Glória a Deus, que Deus continue te abençoando. Vamos para mais uma oração neste dia abençoado que o Senhor nos deu. Eu quero declarar que nesse dia que o Senhor nos deu, será um dia de bênção e vitória sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está à frente para dar livramento, proteção e abençoar as obras das suas mãos. Aleluia. Salmo de número 39, diz assim a palavra de Deus: disse comigo, tomarei cuidado com o que faço e não pecarei no que digo. Ficarei calado enquanto o perverso estiver por perto. Mas enquanto eu estava em silêncio, sem falar sequer de coisas boas, a angústia cresceu dentro de mim. Quanto mais eu pensava, mais ardia meu coração. Então decidi falar. Mostra-me, Senhor, como é breve meu tempo na terra. Mostra-me que meus dias estão contados e que minha vida é passageira. A vida que me destes não é mais longa do que alguns palmos. Diante de mim, a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Somos apenas sombras que se movem, e nossas inquietações não dão em nada. Acumulamos riquezas sem saber quem as gastará. Agora, Senhor, o que devo esperar? És minha esperança. Livra-me de minha rebeldia e não permitas que os tolos zombem de mim. Livra-me, porque estou calado. Não direi uma só palavra, pois minha punição vem de ti. Mas, por favor, para de me castigar. Os golpes de tuas mãos me reduzem a nada. Quando nos disciplinas por nossos pecados, consomes como a traça o que nos é mais precioso. O ser humano não passa de um sopro. Ouve minha oração, Senhor. Escuta meu clamor por socorro. Não ignores minhas lágrimas, pois sou como estrangeiro diante de ti. Um viajante que está só de passagem, como eram meus antepassados. Desvia de mim o olhar, para que eu volte a sorrir, antes que eu me vá e deixe de existir. Louvado seja o nome do Senhor. Este salmo é uma oração que foi escrita pelo próprio rei Davi, em forma de louvor, para que fosse cantado no coral dos levitas no templo de Davi. Nessa oração, Davi faz uma confissão. Ele fala que a vida estava tão difícil que ele decidiu se calar, porque sempre que ele abria a boca, alguém usava as palavras dele contra ele mesmo. E ele decidiu que enquanto o perverso estivesse por perto, ele não falaria. Sabe, eu vejo algo poderoso aqui. Essa palavra está nos instruindo que há tempo de falar e tempo de calar. Que nós devemos ser vigilantes com relação às palavras que nós falamos perto de algumas pessoas. Não é todo mundo que precisa saber da sua vida. Não é todo mundo que precisa saber das suas lutas. O grande exemplo que nós temos na Bíblia está no livro de 2 Reis, quando a sunamita, ela foi até o profeta Eliseu, e ela se encontra com Geazi, e ele pergunta: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com seu marido? Vai tudo bem com seu filho? E a resposta da sunamita é categórica: vai tudo bem, tudo vai bem. A sunamita não estava mentindo, a sunamita não estava dissimulando. A sunamita estava apenas reservando as suas palavras para a pessoa certa.
Às vezes, nós acabamos nos metendo em grandes problemas, porque nós abrimos a nossa boca para compartilhar de algo pessoal, das nossas lutas, até mesmo dos nossos sonhos, com as pessoas erradas. Eu falo que existem pessoas que estão perto de nós, que são como parteiras. O que uma parteira faz? Ela dá luz, ajuda a dar a luz. Ela ajuda a trazer a vida. Tem pessoas que você conta os seus sonhos, seus projetos, seus planos, até mesmo as suas lutas, e ela te ajuda a sair daquela situação. Ela te ajuda a melhorar, ela te incentiva. Ela ajuda os seus planos nascerem, ver a luz. Ela está disposta a orar com você, te motivar, enquanto existem pessoas que são como os coveiros. Nada contra os coveiros, né? Mas simbolicamente falando, o coveiro é aquele que sepulta. O coveiro é aquele que enterra. Tem amigos que, se você contar seus sonhos para eles, eles vão te ajudar a sepultar os seus sonhos antes deles nascerem. São pessoas que, se você falar das suas lutas, das suas dificuldades, ao invés de ajudar a melhorar, elas vão ajudar a piorar. E o salmista está dizendo: eu preferi ficar calado, enquanto o perverso estiver por perto. Que esta palavra seja uma instrução para você. Escolha bem as pessoas com as quais você compartilha as suas dificuldades, os seus sonhos, os seus projetos. Porém, Davi disse que ele estava em silêncio. Nem coisa boa ele queria falar, mas uma angústia cresceu dentro dele. E ele decidiu falar. Mas quando nós vemos o versículo 4, nós entendemos com quem ele foi falar. Davi não foi falar com o vizinho, ele não foi falar com o chefe da guarda do palácio, ele não foi falar com seus conselheiros, com seus ministros, com seus príncipes. Davi foi falar com o Senhor. E o versículo 4 ele diz assim: Senhor, mostra-me como é breve o meu tempo aqui na terra. Me ajuda a valorizar a minha vida. Me ajuda a dar valor àquilo que o Senhor me deu. Porque muitas vezes nós estamos perdendo tempo. A vida está passando, as coisas estão acontecendo, e nós estamos presos a detalhes tão pequenos. E ele está dizendo: Senhor, me ajuda, me ensina a valorizar a vida. E ele começa a reconhecer a brevidade e a fragilidade da vida. E nesse momento Davi identifica que o que está acontecendo com ele é algo que precisa ser resolvido. Ele sente que alguma coisa está acontecendo e ele está sofrendo uma punição. O que acontece com ele nesse momento é resultado de más escolhas, é resultado do pecado, de ter falhado diante de Deus. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque a coisa mais importante e a atitude mais nobre de um homem, de uma mulher, é reconhecer os próprios erros. Nós não devemos justificar os nossos erros, pelo contrário, reconhecer onde erramos. Porque toda pessoa que reconhece o seu erro está a um passo de viver uma vida plena. Eu sempre digo que algumas pessoas, ao invés de reconhecer, se arrepender e confessar, elas preferem justificar. Algumas preferem transferir a culpa para outras pessoas. Quantas vezes alguém diz: mas são as circunstâncias, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do marido, a culpa é da mulher, a culpa é dos filhos, a culpa é do governo, a culpa é porque eu nasci pobre, a culpa é porque eu não tive oportunidade. Meus irmãos, todo problema é uma questão de escolha. E Davi escolheu reconhecer as suas falhas, e ele decidiu colocar diante do Senhor a sua rebeldia. Ele reconhece que ele tem sido rebelde. Sabe, quando nós reconhecemos que às vezes nós somos desobedientes, às vezes nós somos rebeldes, reconhecemos que muitas vezes
nós somos obstinados. E ele aqui entende que tudo o que ele está passando tem uma relação muito próxima com a sua desobediência, com a sua rebeldia, com o seu pecado. Você já parou para pensar que muitos problemas que nós enfrentamos não foi a vida que nos trouxe? Pare e pense das muitas lutas, dificuldades, desafios e problemas que você teve que enfrentar na vida. Alguns deles foram circunstanciais, mas boa parte deles foram forjados pela nossa própria desobediência, pela nossa própria rebeldia. Muitas situações que nós atravessamos é resultado de uma desobediência, de um conselho que nós menosprezamos, de uma instrução que nós desprezamos. Porque muitas vezes nós ouvimos conselhos, nós recebemos instruções e nós muitas vezes ignoramos aquelas palavras. E por ignorar esses conselhos, nós pagamos um alto preço. E Davi está reconhecendo isso neste Salmo 39. E ele decide confessar ao Senhor. E no versículo 12, ele diz assim: ouve minha oração, Senhor. Porque quando o Senhor me disciplina, parece que o Senhor está moendo os meus ossos. Ele reconhece que está sendo disciplinado, ele aceita a disciplina, assume a sua culpa, e agora ele ora e diz: ouve a minha oração, tenha misericórdia de mim, escuta os meus clamores por socorro, e não ignores minhas lágrimas. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são as lutas que você tem atravessado, as dificuldades, os desafios. Quem sabe você é a pessoa que reconhece que realmente a rebeldia te trouxe a um ponto crítico na sua trajetória. Quem sabe a rebeldia não foi sua. Quem sabe a desobediência foi dos seus pais. E como eu sempre digo, nós não temos culpa daquilo que os nossos pais fizeram, mas nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos fazendo da nossa vida. Muitas vezes escolhas erradas dos nossos antepassados acumularam um problema, uma culpa, um juízo sobre nós. Mas nós também temos sobre a nossa vida a esperança, a convicção de que a misericórdia de Deus pode nos livrar de todo o fardo de dor, de pecado, de rebeldia e desobediência. Quem sabe o que você precisa fazer nesta hora é simplesmente dizer: Senhor, ouve minha oração, escuta os meus clamores por socorro e não ignores as minhas lágrimas. Não desvia de mim a tua misericórdia. E eu quero orar com você neste momento. Independente de onde você estiver, eleve o seu pensamento ao Senhor, e eu clamo: Deus Todo-Poderoso, meu Pai e Salvador, eu clamo neste momento para que o Senhor ouça a nossa oração, que o Senhor escute os nossos clamores por socorro, e que o Senhor neste momento observe as lágrimas. Pai, não ignore o sofrimento, não ignore a confissão, não ignore o arrependimento. Pai, nós oramos nesta hora porque cremos que a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. E assim como o salmista Davi, no Salmo 39, nós clamamos ao Senhor. Pai, nós decidimos muitas vezes nos calar diante dos escarnecedores, dos perversos, mas nós estamos rasgando o nosso coração diante do Senhor, reconhecendo nossas falhas, reconhecendo nossa desobediência, nossa rebeldia,
e nos voltamos em arrependimento e confissão, dizendo: Deus, só Tu podes livrar, só o Senhor, através do poder do sangue de Jesus, pode perdoar e retirar de nós toda a culpa. Senhor, cura esta enfermidade, ajuda a resolver esse problema, que muitas vezes são resultados de más escolhas, os bons conselhos que foram ignorados e que agora sofremos a consequência dessa desobediência. Mas eu peço a Deus, não nos ignore para sempre, não desvia de nós o Teu olhar de misericórdia, mas nos alcance com o Teu amor, e pelo Teu amor envia a cura, pelo Teu amor envia a restauração, através do Teu amor abra as portas, desata tudo aquilo que está travado, e em nome de Jesus, afasta o perverso, afasta o homem mau, afasta aqueles que querem ver a nossa ruína, aqueles que torcem pelo nosso fracasso e se alegram com a nossa desgraça. Pai, em nome de Jesus, agora, eu peço que o Senhor se levante para dar vitória. Ouça o clamor deste meu irmão que ora comigo, desta minha irmã que clama comigo nesta oração, dizendo: Senhor, envia o socorro, traga a solução, traga a resposta. Senhor, muda este quadro, muda essa situação, porque só o Senhor tem o poder de reverter, ó Deus, reverter todo este quadro de dor e sofrimento. Pai, abre as portas, Senhor, abre um caminho. Meu Deus, quantas pessoas estão cercadas nesta hora e não têm direção, quantos estão presos, amarrados, quantos estão, ó Deus, sufocados por um relacionamento tóxico, que um dia desobedeceram o pai, desobedeceram a mãe, ignoraram um conselho e entraram neste relacionamento e hoje pagam um preço muito alto. Pai, tem misericórdia dessa vida. Pai, quantas mulheres sendo violentadas, sendo oprimidas, vivendo debaixo de um relacionamento perigoso. Oh Senhor, Tu és um Deus misericordioso, muda este quadro. Pai, muda o quadro, meu Deus, da vida deste filho, que em desobediência aos pais, entrou numa situação perigosa, e agora está sendo ameaçado. Oh Senhor, Tu és Deus poderoso para dar livramento. Senhor, envia uma segunda chance, uma segunda oportunidade, e eu peço ao Senhor nesta hora, ouve a nossa oração, escuta o nosso clamor, e não ignores as nossas lágrimas. E eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele está ouvindo as suas orações neste momento, onde você estiver, porque um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Que o Senhor ouça o seu clamor, que o Senhor envie socorro neste momento para mudar toda a sua história, para mudar toda a sua trajetória. E todos aqueles que zombaram de você, todos aqueles que te afrontaram, serão retirados e levados como uma folha ao vento, e o Senhor estará contigo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que esta palavra se cumpra na sua vida, que o Senhor ouça todas as suas orações, escute o seu clamor, atenda o seu pedido de socorro e não ignore as suas lágrimas. Quantas vezes nós estamos em situações que parece que Deus nos esqueceu, parece que Deus não está mais olhando por nós, mas isso não é verdade. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías que as nossas iniquidades causam separação entre nós e o nosso Deus. O nosso pecado nos afasta do Senhor, mas quando nós reconhecemos nossas falhas, quando nós reconhecemos a nossa desobediência, a nossa rebeldia,
e reconhecemos que muitas coisas que estão acontecendo conosco é resultado de más escolhas, de decisões equivocadas, consequências de desobediência a pai, mãe, a conselhos, até mesmo de pessoas que Deus coloca na nossa vida. Quando nós reconhecemos e nos arrependemos, Deus prontamente se levanta para mudar o rumo da nossa vida. O Salmo 51 diz que um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Então, quando eu reconheço a minha falha, quando eu me arrependo diante do Senhor e clamo pela misericórdia de Deus, Deus prontamente se levanta do trono para mudar a situação. E eu declaro, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida, que toda situação caótica começa a mudar hoje. Tudo aquilo que está travando a sua vida começa a se desatar agora. Que toda situação caótica, ruim, começa agora a se dissolver. E Deus está trazendo um novo tempo na sua vida. Tudo começa a acontecer a partir de agora, sobre um novo tempo, uma nova unção. Hoje é o fim de um tempo e o começo de uma nova história, em nome de Jesus. Receba essa palavra e escreva nos comentários: hoje começa um novo tempo. Escreva: hoje começa um novo tempo na minha vida. Escreva nos comentários, declare isso com a sua boca: hoje começa um novo tempo na minha vida. Porque Deus ouviu a sua oração. Deus escutou os seus clamores. E Ele vai atender o seu pedido. Escreva aí nos comentários. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva. Se inscreva no canal, ative o sininho. Deixe o seu pedido de oração nos comentários. Compartilha esta oração com pelo menos 10 pessoas. Eu tenho certeza que existe alguém em algum lugar que está precisando de uma palavra. O Brasil precisa de uma palavra. O mundo precisa de Deus. E muitas pessoas estão sofrendo e só sairão desse sofrimento pela poderosa mão do Senhor. Porque quando Deus estende as mãos, Ele tira a pessoa de uma situação de dor, de sofrimento, e Ele coloca essa pessoa em um lugar de segurança. E hoje eu profetizo que a partir de hoje começa um novo tempo na sua vida. Coisas irão mudar, situações tomarão outro rumo. Você vai testemunhar o mover de Deus. Você vai testemunhar situações que aos seus olhos nesta hora parecem impossível. Você diz: eu não sei como resolver, não tem saída, mas eu declaro e profetizo em nome de Jesus que este novo tempo traz a solução para este problema. Esse novo tempo afasta o perverso. Neste novo tempo atrai a bênção e o favor do Senhor sobre a sua vida. Que o favor do Senhor seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Siga o nosso canal, compartilhe essa oração e que Deus continue retribuindo em bênçãos na sua vida, em nome de Jesus.